Ei, Psi, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar, dentro de psicopatologia, sobre a função psíquica consciência. A gente vai usar como base para essa aula o livro de Paulo Dalgala Rondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Então, quando a gente se refere à função psíquica consciência, o que são as coisas mais relevantes de se lembrar para a hora do seu concurso? As alterações patológicas da consciência quantitativas e as alterações patológicas da consciência qualitativas. Então, vamos começar pelas alterações quantitativas da consciência. Para a gente lembrar quais são as alterações quantitativas da consciência, a gente vai lembrar do mnemônico otossoco. E por que otossoco? Ó, pensa na linha de raciocínio que pode parecer bobo, mas você vai conseguir lembrar depois. As alterações psicopatológicas da consciência quantitativas, elas fazem referência ao rebaixamento do nível de consciência. Então, vai lá e vai rebaixando o nível de consciência. Então, você leva um soco, você fica ali meio desnorteado, né? Você leva outro soco. Você fica mais desnorteado. Se você não parar de levar soco, vai chegar uma hora que você vai entrar em coma. Então, né, só para fazer essa analogia assim rápida para você não esquecer. Quando se refere às quantitativas, a gente lembra de otossoco. Por que otossoco? O de obnubilação, to de torpor, sopor e coma, ok? Obnubilação. Trata-se do rebaixamento do nível de consciência de grau ali leve a moderado. A uma inspeção inicial, o paciente pode já parecer sonolento ou ainda estar desperto, que dificulta o diagnóstico. Na obnubilação, sempre existe a diminuição do grau de clareza do sensório e uma lentificação de compreensão, assim como uma dificuldade de concentração. Nota-se que o paciente tem dificuldade de integrar as informações sensoriais oriundas do ambiente. Ali já podemos observar uma lentificação do traçado eletroencefalográfico. Torpor já é o grau mais acentuado de rebaixamento da consciência, como eu disse no início, né? Você vai levando um soco, outro soco, então cada vez que cada dessas alterações psicopatológicas, que se refere a quantitativas, elas vão sendo pior do que a anterior. Então, isso é gradativo. A obnubilação é mais leve que o torpor, que é mais leve que o sopor, que é mais leve que a coma. O torpor ele só responde se ele for chamado de forma enérgica e depois ele volta ao estado de sonolência. O paciente ele ainda apresenta traços de crítica e de pudor. Então, né, no torpor é mais grave ali do que a obnubilação e menos grave que o sopor. O sopor já é um estado de marcante turbação da consciência. Ele só consegue ser desperto por um estímulo muito enérgico, sobretudo de natureza dolorosa, e ele rapidamente volta ao estado de sonolência. Ele está quase ali em coma. Ele consegue apresentar alguma reação de defesa, mas é muito pouco. É incapaz de qualquer ação espontânea. E a psicomotricidade encontra-se também mais inibida. No sopor, o traçado eletroencefalográfico ele já se encontra globalmente lentificado, podendo surgir ondas mais lentas como a delta e teta. E finalmente o coma, que é o mais profundo grau de rebaixamento da consciência. Não existe nenhuma atividade voluntária ali. E, além disso, os seguintes sinais neurológicos podem ser verificados: movimentos oculares com desvios lentos e aleatórios, transtorno do olhar conjugado, anormalidade de reflexo óculo-encefálico, cabeça de boneca, e óculo vestibular calórico e ausência de reflexo de acomodação. Para Dalgala Rondo, existem algumas fases de coma. O grau 1 seria a semicoma, o grau 2 a coma superficial, o grau 3 o coma profundo e o grau 4 a coma de Pasteur. A gente vai dividir aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre a função psíquica consciência mais as alterações psicopatológicas qualitativas da consciência. Tudo bem? Então, só para a gente retomar. O que a gente vai lembrar quando for falar sobre alterações psicopatológicas quantitativas da consciência? Otossoco, que vai nos remeter à inicial de cada uma das alterações, dos níveis de rebaixamento, e que quando a gente fala de quantitativa é quanto mais a consciência, o nível de consciência é rebaixado, ok?
Espero você na próxima aula, então. Até mais e bons estudos!